Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Cabo de alta tensão cai na rua e mata mãe e filho no Distrito Federal. Seleção brasileira prepara retorno depois da eliminação no Catar. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Três pessoas morreram agora à noite no Distrito Federal depois da queda de um cabo de alta tensão. O Matheus Escavazini traz as informações. Oi, Matheus, boa noite. Oi, Salsi. O acidente aconteceu em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros do centro da capital federal. Chovia forte na região e, segundo moradores, mãe e filho caminhavam pela rua quando foram atingidos pelo fio de alta tensão. Um homem parou para prestar socorro, também foi eletrocutado e morreu. A criança tinha 6 anos de idade. Os bombeiros ainda estão no local. A perícia já foi feita e, por questões de segurança, a energia foi desligada em toda a região. Outras 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital pelos bombeiros. A concessionária Neo Energia informou que enviou uma equipe técnica ao local e está apurando as causas da ocorrência. Salsi. Tá certo, Matheus. Já falamos de novo. Um dos principais contraventores do Rio de Janeiro deixou a cadeia nesta sexta-feira, depois de apenas 2 dias preso. O Pedro Paulo Filho traz os detalhes para a gente dessa decisão. Oi, Pedro, boa noite para você. Pois é, Salsi, uma boa noite para você e a todos. Olha, a Justiça aqui do Rio concedeu um habeas corpus e converteu em domiciliar a prisão preventiva de Ailton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, um contraventor que foi preso na quarta-feira pela Polícia Federal. Ele é acusado de ser o mandante de um assassinato cometido em 2020 pela organização criminosa que controla jogos ilegais em Niterói, São Gonçalo e municípios vizinhos da região metropolitana aqui do Rio. A defesa do contraventor pediu a soltura, alegando que Capitão Guimarães tem 81 anos e trata de um câncer. O bicheiro vai cumprir a prisão em casa, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Ele também vai ter que entregar o passaporte à Justiça e só pode deixar o endereço em caso de emergência. Salsi. Obrigada, Pedro. E olha, ainda no Rio de Janeiro, os estudantes que moram na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio, ganharam na justiça o direito de refazer a prova do Enem. A decisão acatou um pedido da Defensoria Pública da União, que pediu uma etapa extra do exame. No domingo, dia 20 de novembro, vários estudantes não conseguiram chegar aos locais de prova por causa de um tiroteio, um confronto entre policiais e criminosos. A medida também beneficia outros alunos que fariam os exames num raio de 5 quilômetros do Jacarezinho. A data do novo exame deve ser marcada em 30 dias úteis. Policiais militares de Minas Gerais agora vão poder filmar as ações com câmeras portáteis nas fardas. A Virgínia Nalon traz os detalhes para a gente. Oi, Virgínia, boa noite para você. Ei, Celso, boa noite. A princípio serão 1.040 câmeras, mas já existe uma licitação aberta para a compra de mais equipamentos. As câmeras começam a ser utilizadas na segunda-feira por PMs de todo o estado. Os equipamentos têm acesso à internet, podem filmar, fotografar e transmitir imagens em tempo real. As câmeras foram entregues há 3 semanas. Segundo a Polícia Militar de Minas, a gravação só vai começar quando o agente acionar a câmera. Com isso, caberá ao policial decidir qual momento deve ser gravado. Isso de acordo com o risco da situação. Ao contrário do que acontece em São Paulo, quando todo o plantão policial é gravado. Salsi. Obrigada, Virgínia. Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas denunciou a violência de gangues no Haiti. O documento aponta que mais de 100.400 pessoas morreram em confrontos só neste ano. E mais de 2.000 foram sequestradas ou feridas pelos grupos armados. Segundo a ONU, os criminosos controlam mais de 60% da capital, Porto Príncipe. A organização cobrou resposta do governo haitiano e da comunidade internacional. De volta ao Brasil, a campanha do presidente eleito Lula entrou no TSE com uma ação contra o presidente Bolsonaro.
Os advogados pedem que o Tribunal Superior Eleitoral torne Bolsonaro inelegível por uma série de medidas que supostamente configuram abuso de poder político e econômico. A coligação de Lula também ingressou com outra ação pedindo que Bolsonaro, os filhos Flávio e Eduardo, o candidato a vice na chapa Braga Neto e outros deputados bolsonaristas se tornem inelegíveis por questionamentos ao sistema de votação e supostos ataques à democracia. A defesa do presidente Bolsonaro ainda não se manifestou. O auxílio gás de R$ 112 de dezembro começa a ser pago na segunda-feira, dia 12. O Matheus Scavazini está de volta com as informações para a gente. Matheus. Salsi, segundo o Ministério da Economia, mais de 5.900.000 famílias vão receber o benefício. O investimento total é de quase 670 milhões de reais. O Vale Gás é oferecido a cada 2 meses junto com o Auxílio Brasil. O valor de R$ 112 equivale ao preço médio do botijão de 13 quilos. E os pagamentos vão seguir a ordem do número de inscrição social. Os primeiros beneficiários com o NIS Final 1 começam a receber no dia 12 e os últimos vão ter acesso ao Vale no dia 23. Tem direito ao benefício as famílias inscritas no CadÚnico e com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. E ainda pessoas que tenham alguém que mora na mesma casa e que recebe o benefício de prestação continuada. Salsi. Obrigada, Matheus. Um bom descanso para você. A Casa Branca anunciou uma nova ajuda financeira dos Estados Unidos para a Ucrânia enfrentar a Rússia. O pacote equivale a quase R$1,5 bilhão e será usado para fortalecer a defesa ucraniana, principalmente em relação aos drones utilizados pela Rússia para atacar a infraestrutura do país. Ao longo da guerra, o apoio financeiro de Washington a Kiev ultrapassa os R$100 bilhões. Seguimos nos destaques internacionais. Reino Unido, Itália e Japão anunciaram que vão desenvolver em conjunto um avião de combate de última geração. A previsão é que o novo caça fique pronto daqui 13 anos. Os países aliados vão unir o que há de mais moderno em pesquisas para construir o avião, incluindo a tecnologia de invisibilidade a radares inimigos, sistema já disponível em bombardeiros americanos. O anúncio ocorre em meio a uma escalada de tensão no mundo com a guerra na Ucrânia e as crescentes ameaças da China e da Coreia do Norte. E a China entregou nesta sexta-feira o primeiro avião fabricado no país, o C919. De acordo com a empresa que desenvolveu o avião, 32 companhias aéreas já encomendaram mais de 1.000 unidades. O avião, com capacidade para 164 passageiros, deve competir com os modelos A320 da Airbus e com o 737 MAX da Boeing. Agora a gente fala da Copa. Depois da eliminação nos pênaltis para a Croácia, a seleção brasileira já se prepara para retornar do Catar. Mas só desembarcam por aqui os jogadores que atuam em clubes brasileiros e também a comissão técnica do agora ex-treinador Tite. A maior parte da delegação deixa o Catar na manhã deste sábado, mas 3 jogadores já deixaram a concentração onde a seleção ficou concentrada durante a Copa. Éder Militão, Vinícius Júnior e Bruno Guimarães. Um voo fretado pela CBF vai fazer escala em Londres, onde desembarca a maioria dos jogadores e depois segue viagem para o Brasil. Depois do jogo contra a Croácia, o técnico Tite falou sobre a eliminação brasileira. Dividimos a alegria, dividimos a tristeza. Ninguém mais do que nós queríamos dar essa alegria. Nós todos estamos sentidos com os nossos familiares, conosco mesmo. E o técnico Tite anunciou o encerramento do seu ciclo à frente da seleção brasileira, depois de 6 anos. Roberto Tomé, de Doha, no Catar. Na Rússia, um homem morreu em um incêndio de grandes proporções que devastou um shopping nos arredores de Moscou. Diversas explosões foram registradas na construção de 17.000 metros quadrados. Investigações preliminares apontam para uma falha de segurança no sistema elétrico. As chamas iniciaram antes da abertura das lojas para o público. Ao menos 130 bombeiros foram deslocados para combater o fogo.
A jogadora de basquete que estava presa na Rússia chegou nesta sexta-feira aos Estados Unidos. Brittney Griner foi libertada numa troca de prisioneiros. A atleta desembarcou na cidade de Santo Antônio, no Texas, onde vai passar por exames médicos. Ela cumpria a pena de 9 anos de prisão na Rússia, depois de ser flagrada com óleo de haxixe, um derivado da cannabis, a mesma planta da maconha. Para libertar Brittney, o governo americano concordou em soltar um traficante de armas. As negociações com a Rússia levaram meses e foram feitas em meio às tensões da guerra na Ucrânia. Agora a gente fala de uma viagem à Lua. Um bilionário da moda japonesa escolheu 8 passageiros que vão acompanhá-lo em uma viagem ao redor da Lua. A tripulação, nomeada Dear Moon, que em português significa Querida Lua, conta com 8 artistas de várias nacionalidades. Entre eles está o DJ americano Steve Aoki. De acordo com o magnata Yusaku Maezawa, que financia a missão, a decolagem está marcada para o próximo ano, em um foguete da SpaceX do também bilionário Elon Musk. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.